Y, né, para a estimativa dos campos de tensão, a gente vai adotar esse sistema de coordenadas, XY. Né? Tá? É tanto que a inércia aqui, que a gente vai caracterizar dessa seção transversal, é a inércia em torno de Z. Tudo bem? Ok? E aí a gente tem as fórmulas de flexão, tá? Simples, para estimar a tensão normal, né? Momento fletor, inércia em Z e o ponto Y da seção transversal, que eu quero caracterizar no caso a tensão normal, e da mesma forma, tá? A tensão de cisalhamento dada pela força cortante na seção, o momento estático, tá? Avaliado a partir da largura, definindo uma área que a gente vai estabelecer a tensão cisalhante, a inércia em Z e a própria largura, onde eu estabeleci lá o corte, tá? Que passa pelo ponto para eu avaliar a tensão de cisalhamento. Ou seja, para eu aplicar essas duas expressões, quais foram as condições de hipótese que a gente estabeleceu para definir essas equações, essas fórmulas? Primeiro, em relação à cinemática do problema em flexão, que a gente começou a caracterizar a cinemática para a flexão pura. E aí utilizou essa mesma cinemática para caracterizar a flexão simples. Tá? Então, a cinemática do problema de flexão pura me diz o quê? Os deslocamentos são pequenos, os giros da minha estrutura são pequenos, seções planas e perpendiculares ao eixo da viga permanecem planas e perpendiculares ao eixo da viga. Qual outra hipótese, além da hipótese cinemática? O carregamento ele tem que estar contido obrigatoriamente onde? No plano que passa por qual ponto? Pelo centroide, que nesse caso daqui é o centro de cisalhamento. Por quê? Porque nesse caso daqui e nos casos que a gente desenvolveu na disciplina, qual era a característica obrigatória da minha seção transversal? A minha seção transversal obrigatoriamente tem que ter o quê? Um eixo de simetria. Se não tiver eixo de simetria, eu não posso aplicar mais, tá, essas equações aqui, do jeito que a gente apresentou em sala de aula. Então, a seção T apresentada, ela tem eixo de simetria. Tá? É tanto que quando a gente for caracterizar o CG, a gente só vai caracterizar um CG em relação a um dado eixo. O outro a gente já sabe que passa pelo centroide, que é o eixo quê? Qual é o eixo que passa pelo centroide? O eixo de simetria aqui, que no caso é o Y. O Y aqui, tá, passa pelo centroide. A gente já sabe que ele contém o centroide. O outro eixo centroidal, que vai ser o Z, eu não sei onde está. Eu vou ter que determinar. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar um eixo de referência aqui para estabelecer o centroide a partir dele. Vou chamar isso daqui de um Z barra. Não é o Z ainda centroidal. É um Z barra. É um Z que eu vou me referenciar para calcular o centroide definitivo ali da minha seção transversal. Ou seja, onde o Z passa ali cruzando o Y. Ele passa num dado ponto, definindo o centroide da seção. Esse ponto ainda eu não sei. Eu preciso determinar obrigatoriamente. Por quê? Porque todas essas expressões aqui, tá, eu vou tomar medidas em relação ao eixo centroidal. Por exemplo, a medida Y, que me define a tensão no ponto, ela é tomada a partir de quem? Ela é tomada a partir do eixo centroidal Z. E a questão, ela me pede exclusivamente o estado de tensão para a seção de momento fletor máximo no ponto A da seção transversal, que eu não coloquei ainda. Ó. O ponto A da seção transversal fica aqui. Ó. É nesse ponto que ele quer. Especificamente, eu vou colocar as medidas aqui da seção transversal. A mesa aqui tem vou colocar aqui, 1000 milímetros. Não, 1000 não, 100 milímetros. A basezinha aqui eu tenho 20 milímetros. Essa outra dimensão aqui, ó, 20 milímetros. Eu tenho essa outra dimensão aqui valendo
100 milímetros. Deixa eu ver se está faltando alguma dimensão mais. Tá, a dimensão que vai me dar a referência da localização do ponto A, que vale 10 milímetros. Ou seja, o que a questão me pede é justamente o estado de tensão no ponto A. No ponto A, que está a 10 milímetros aqui, tá, da base inferior da mesa da minha seção, tá, T. Tudo bem? É nesse ponto que eu quero. Ou seja, como é que eu vou determinar o Y para estabelecer a tensão normal aqui? Eu tenho que definir o eixo centroidal obrigatoriamente, porque a distância Y é dada do eixo centroidal até o ponto. Então eu preciso definir o eixo centroidal, não tem como eu não definir o eixo centroidal. Tá? No retângulo era fácil, né? Pegava metade do retângulo. No caso do exercício da aula passada, o ponto D, ele ficava a uma dada medida, eu tirei lá o centroide do retângulo, depois peguei a diferença, observando se era uma medida positiva ou negativa, não é isso? Que eu tenho que me preocupar com essa situação. Tá? Por quê? Porque na tensão normal, lembra que o sinal é importante. Tudo a gente vai pegar com sinal. Tá? O momento fletor com sinal, o Y com sinal. Já que na tensão de cisalhamento, o que foi que a gente convencionou aqui no curso? Que nem o cortante, nem o momento estático a gente vai estabelecer sinal. O sinal vai ser dado pela resultante da cortante na seção. E aí a gente consegue caracterizar o sentido da tal. Tá? Tudo bem? Então é nesse ponto A. Por quê? Porque em todos os pontos da minha seção transversal eu vou ter variação de sigma e de tal. Não é isso? Um ponto aqui em cima eu vou ter um valor de sigma e um valor de tal. Um outro ponto aqui, outro nesse. Eu posso até traçar funções, estabelecendo a variação de sigma e de tal nessa seção. Explicitamente, o sigma eu sei que varia como com y? Linearmente. O sigma eu sei que varia, só olhando a expressão eu já sei que ela tem uma variação linear. Saindo de um valor máximo na extremidade para um outro valor máximo na outra extremidade. Só que um é de tração e o outro é de compressão. Ele tem até um ponto que o sigma se anula, que é justamente no ponto passando pelo eixo neutro, que é o eixo da centroidal. Tudo bem? Perfeito? Ok. Vamos só recapitular o que o exercício me pede. Ele quer, tá, que você determine, primeiramente, o estado de tensão no ponto A para a seção de momento fletor máximo. Ou seja, nessa viga aqui, com x variando de 0 a 7 metros, eu vou ter que buscar a função momento fletor para cada um dos trechos onde existe a variação de momento fletor. A gente vai fazer esse exercício aqui. Primeiro analisando quais são, né, os intervalos onde eu vou ter que escrever uma determinada função momento fletor que rege aquele intervalo. Tudo bem? E aí julgar para essas funções, nesses intervalos, qual é a seção que me dá o maior valor de momento fletor. Porque é nessa que eu vou pegar o M, né, para esse ponto do domínio, x variando de 0 a 7, colocar aqui, né, com sinal, no caso, o M aqui, com sinal, porque eu sei que o sinal aqui, para a tensão normal, ela é muito significativa, né? Tensão normal de compressão, ela é negativa, tensão normal de tração, ela é positiva, tração a longa, compressão em curta, são coisas completamente diferentes. E para essa seção eu vou ter que pegar o valor da cortante e jogar aqui, tá? E aí os outros elementos são puramente geométricos, tá? Esses aqui e esses dois daqui. Tudo bem? Então, como primeiro passo aqui para a resolução, vamos determinar as características geométricas da seção transversal, já para deixar esse conjunto de informações preparados para aplicar nas fórmulas. O que é que eu preciso determinar? O IZ. Mas é o IZ, o Z aqui, gente, é o eixo centroidal. Não é esse Z barra aqui, não. O modelo de flexão, ele leva em conta o Z passando pelo centroide. Então, eu tenho que determinar o centroide. Depois eu tenho que determinar a inércia em torno desse eixo.
E a gente já aproveita e determina o momento estático, né? O momento estático aqui, ó, é para essa largura aqui, ó, né? Essa largura B, caracterizada aqui, a largura B ali vai ser quanto? 20 milímetros, né? Porque aqui eu tenho que pensar que eu estou passando um plano de corte nisso daí e fazendo aquele equilíbrio lá para se chegar a essa expressão que a gente fez na aula, tá? O equilíbrio, né, vai me dar um tal aqui, né? Consequentemente pela reciprocidade eu vou ter um tal na minha seção transversal. Então o corte que eu estou passando é aqui. O momento estático que eu tenho que calcular é da área resultante, acima ou abaixo em relação ao eixo centroidal. E a gente vai fazer aqui, na aula de hoje, a gente vai calcular o momento estático. Lembra que eu falei? Se eu tenho um dado ponto para eu avaliar o tal, eu posso calcular o momento estático pela área acima ou abaixo do ponto. Por exemplo, num ponto aqui, na mesa, eu sei que o momento estático aqui vai ser quanto? Em relação ao eixo centroidal? Vai ser zero, porque para cima não tem uma área. Se eu fizer para baixo e compor o momento estático, vai dar zero. Tá? A gente vai fazer o exercício, tá? Estabelecendo o momento estático daqui, tanto por essa área aqui do retângulo, que é a área abaixo do ponto A, e fazendo o momento estático por esse Tzinho aqui que sobrou, que é acima, tá, do ponto A. O momento estático eu posso fazer acima e abaixo. Só que um vai dar positivo e outro vai dar negativo. Mas lembra que a gente falou que a gente não vai se preocupar com o módulo do momento estático, ou com o sinal do momento estático. A gente vai pegar o módulo. O que você encontrar, positivo ou negativo, esquece. Você vai pegar o valor em módulo e vai colocar ali. Por quê? Porque depois, quando eu for compor o tal, eu vou ver qual é o sentido do cortante na minha seção transversal. E o tal vai estar naquele sentido. Então eu não preciso me preocupar com o sinal do momento estático, apesar dele existir. Perfeito? Então o que a gente vai fazer primeiro são as características geométricas. Então vamos lá. Então o que é que a gente vai calcular aqui? Vamos calcular centroide, inércia e momento estático. Tudo bem até aí, gente? Então, primeiro, centroide. Veja, professor, eu não me lembrava que quando uma seção tem um eixo de simetria, um eixo centroidal justamente passa pelo eixo de simetria. Tudo bem. Se você não lembrasse, você poderia colocar aqui, ó, em qualquer outro lugar, um y barra, aqui qualquer, tá? E processaria aquela mesma metodologia de cálculo que a gente apresentou aqui quando da discussão sobre esse assunto. A gente já evoluiu, a gente já amadureceu, a gente já sabe que o eixo centroidal Y, ele passa aqui nesse plano de simetria. Ele obrigatoriamente está aqui. Tá? Se você quiser, faz o teste. Eu poderia pegar aqui, ó, esse T, para calcular o centroide, e colocar eixos de referência aqui, ó. E depois iria encontrar aqui a posição do centroide. Com esse aqui, passando por onde? Pela simetria, e esse outro que é o que a gente justamente quer. Tudo bem? O que a gente já vai fazer é levar em conta aqui, ó, que o eixo Y, ele já está, por definição, passando pelo centroide. Então a gente só precisa aqui caracterizar a posição aqui onde o Z passa. E é uma posição o quê? Na coordenada o quê? Na coordenada Y. Então o que a gente vai caracterizar aqui é a posição Y, né? A posição aqui, ó, porque Z é zero. Né? Z eu já sei que é zero. Tá? Eu vou procurar aqui uma posição na coordenada Y onde o eixo Z passa. Tá? Então eu preciso fazer o quê? Definir uma parte, porque uma figura composta por outras. Então eu sigo aquela mesma sequência. Eu preciso definir um conjunto de partes, calcular o que? A área de cada parte, calcular o centroide de cada parte em relação à minha referência,
Depois fazer o quê? A divisão, ou multiplicar, calcular o momento estático de cada parte, fazer o somatório do momento estático e depois dividir pelo somatório das áreas. Vamos definir aqui duas partes, ó. Essa parte 1 e essa daqui parte 2. Vamos só reproduzir essa figura aqui do lado, para a gente não poluir essa. Ó. A minha referência eu vou colocar aqui acima da mesa, tá? Z barra, eu tenho aqui o meu eixo Y, que já é um eixo centroidal. Essa aqui é a parte 1 que eu estou chamando e essa aqui é a parte 2 que eu estou denominando. Então aqui parte, a área da parte, tudo bem? Parte 1, parte 2. A área da parte 1, eu tenho 100 vezes 20. Tá? Vamos fazendo essas continhas aí. Tá? Que me dá 2.000 milímetros quadrados. Milímetros quadrados. A gente tem que se preocupar depois na compatibilização de unidades, tá? Quando a gente for utilizar lá as fórmulas para estimar a tensão, a gente tem que se preocupar com a compatibilização de unidades. A parte 2, 100 vezes 20 também, né? Ó, 100 vezes 20, 2.000. Vamos conferindo essas contas. Então, o somatório da área me dá 4.000 milímetros quadrados. É um dado que eu vou precisar. Vamos calcular agora, ó, o centroide da parte em relação ao meu eixo de referência. Tá? O centroide da parte em relação ao meu eixo de referência. Então eu vou ter aqui o que é que eu vou chamar? O Y barra, tá? Da minha parte. O Y barra da parte 1, ela fica quanto em relação ao eixo Z barra? A distância Y. Aqui eu tenho quanto? 20. Então, ó, esse centroide daqui, em relação aqui à minha referência, fica a 10. Então, 10, isso aqui, milímetros. Perfeito? E a segunda parte me dá quanto? Aqui eu tenho 50, não é isso? Mais o 20. 70. Então, em relação à minha referência aqui, eu tenho 70 milímetros. O que eu preciso fazer agora é justamente a multiplicação de A por Y barra. Isso daqui vai me dar 20.000 e 140.000. Aqui me dá 160.000. Finalmente eu vou ter aqui, ó, né, que o Y barra ele vai ser esse somatório AY barra dividido pelo somatório de A. Veja que isso daqui é o quê? O que eu tenho aqui? Momento estático. Que é o que a gente vai fazer também na seção. Com essa mesma lógica. A área resultante, né, da seção vezes a distância do CG da seção para o eixo centroidal. Tá? Tudo bem? Então aqui me dá quanto esse Y barra? 160, 1, 2, 3, dividido por 1, 2, 3. Vai embora aqui, me dá 40 milímetros. Então, eu já sei aqui, ó, que tudo que eu vou assumir é para esse eixo aqui, ó, Z, né? Esse eixo Z,
que está quanto daqui para cá? 40 milímetros. Então, dessa referência que eu tomei até aqui, está 40 milímetros. Aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 10. Então, o ponto A está distante de quanto do eixo Z? 10 milímetros. Então, aqui eu tenho 10 milímetros. Então, o Y que a gente vai adotar lá na fórmula para a estimativa da tensão normal, ele tem que ser de qual valor? O ponto A, qual valor? Menos 10. O eixo está aqui. Z. O positivo de Y é daqui para baixo. O ponto A está onde? Acima. E eu falei, olha, cuidado que o sinal aí, ele é importante. Porque se a gente pegar naquela seção, ó, pela característica aqui do carregamento, né, o eixo da viga, né, ele tá todo com uma caracterização de curvatura, tá, nessa forma daqui. Né? A gente vai ter esse deslocamento aqui. Então, possivelmente, a fibra inferior, essa fibra daqui, ela vai estar tracionada ou comprimida? Tracionada. Daqui até onde? Até aqui. Então, o ponto A vai estar o quê? Comprimido. Então, possivelmente, o sigma x que a gente vai encontrar aí é um sigma x negativo. Tudo bem? Olha só. O eixo, né? O eixo Z aqui, ó, tá passando a 40 daqui de cima. Então, eu sei que isso tudo daqui está tracionado e isso tudo daqui está comprimido. Nesse ponto daqui, ó, vale zero, a tensão normal. O ponto A está aqui, ó. O ponto A está aqui. Então, possivelmente, a tensão normal é uma tensão normal de compressão. Isso a gente já sabe de antemão. Possivelmente por uma análise prévia aqui da deformada da viga. Tudo bem? Então, primeira característica determinada. Vamos calcular a inércia. Como é que a gente calcula a inércia? O IZ. Vamos, vocês já sabem. Eu tenho uma figura composta. O que é que eu vou fazer? De cada um e depois aplicar o transporte para o eixo centroidal. Não é? Tudo bem? Perfeito. Então aqui, ó, o IZ, fazendo a conta direta. O IZ, aí eu tenho uma primeira parte. Qual é a inércia do primeiro retângulo? É base vezes altura dividido por 12 em relação ao eixo que passa pelo centroide, tá, dessa figura. Então, ó, o primeiro é esse daqui, ó. Então, é base 100, tudo bem, ó? Base 100 vezes a altura ao cubo, 20 ao cubo, dividido por 12. O 12 é porque eu estou pegando em relação ao eixo centroidal dele. Só que eu tenho que levar ele para onde? Então, a gente tem que descobrir a distância entre os eixos, esse aqui local, que eu vou colocar Z da parte 1, e o Z da seção inteira. O sinal aí vai ter importância? Não vai ter. Vai ser ao quadrado. Se eu tivesse calculando o produto de inércia, sim. Mas qual é o produto de inércia dessa seção? Zero. Por quê? Porque eu tenho um eixo de simetria. E produto de inércia para esse modelo daqui, ele não entra. Aí quando vocês forem estudar mecânica dos sólidos 2, que forem ver, né, uma seção não simétrica, para estimar a tensão normal na flexão de seção não simétrica, aí entra o produto de inércia. Por quê? Porque a seção não tem eixo de simetria, tá? E eu vou ter que procurar ou calcular, determinar o produto de inércia para estabelecer uma expressão em função do produto de inércia e da inércia. A menos que você ache o eixo neutro, as direções do eixo neutro, estabeleça a fórmula para o eixo neutro, aí volta para essas apresentações que a gente deu.
Tá? No caso, aí a gente já sabe onde está o eixo neutro. O eixo neutro ele passa pelo centroide. Numa seção não simétrica, não é. Tá? Não obrigatoriamente ela passa pelo centroide, ela tem uma outra direção. Tá? Perfeito? Então eu tenho que levar isso daqui para esse eixo. Então eu tenho que pegar essa distância daqui. Ó. Qual é essa distância? Então eu tenho aqui que vale 10, não é? Mais 10, mais 10. Então a distância é 30. Tudo bem? É a distância do eixo aqui, ó, centroidal da parte, até o eixo onde eu quero calcular a inércia. O eixo onde eu quero calcular a inércia é o Z. É o Z. Então daqui para cá eu tenho 10 e daqui para cá eu tenho 20. Porque daqui até aqui eu tenho 40. Então 30. Então mais 30 ao quadrado vezes quem? Vezes a área da parte. A área da parte vale quanto? 100 vezes 20. 100 vezes 20. Então isso daqui, ó, teorema dos eixos paralelos. Quem disse que a gente não ia aplicar mais isso? Aplica. Mas quem agora? A inércia da segunda parte. Que vai ser a inércia local em relação ao eixo centroidal, tá? Mais o transporte. Então eu vou ter quem? Base, que vale quanto? 20 vezes 100 ao cubo, dividido por 12, mais o transporte. Quem é o transporte? A distância do eixo centroidal da parte para o eixo que eu quero calcular a inércia, que no caso é o Z. Então, eu tenho quanto? Daqui para cá é 40 e o eixo da parte está 50, não é? Esse Z bar. Então, a distância daqui para cá é quanto? 10. Não é? Não é isso? Ó? Eu tenho isso daqui, que é a parte 2. Eu sei que o eixo centroidal dele, que é o Z, que eu estou chamando aqui de 2, está quanto daqui para cá? 50 milímetros. E o eixo centroidal que eu quero calcular, a inércia, ele está quanto? Daqui para cá? Não, aqui até em cima que é 40, né? Tirou 20, então tá a 20. Então não é 10, não é? Então vale 30 também, não é? Não é isso? 50, então aqui vale 30. Tudo bem? Vamos lá. Isso daqui até aqui, eu estou pegando essa segunda parte daqui, ó, que vale 100 milímetros. O eixo centroidal dele está a 50 daqui, ou 50 de baixo. E o eixo centroidal que eu quero transportar, ele está quanto? Daqui para cá. A 20, né? 10 e 10. Ele está 40 daqui. Daqui para cá ele tem 20. Daqui para cá ele tem 20. Então a distância entre os eixos vale quanto? 30. Então mais 30 ao quadrado vezes a área da parte, que é quanto? 100 vezes 20. Tudo bem, gente? Ok? Alguém não entendeu o transporte? Eu achei que era 10. Ó, parte 2. $100 milímetros. Onde é que está o centroide dessa parte? Coloquei aqui, tá? Ó. Z da parte 2. Está quanto daqui para cá? 50 milímetros. Onde é que está o eixo Z de referência que a gente quer calcular? Ele está 40 lá de cima. Eu estou pegando essa parte daqui, ó, que é 100. Daqui até aqui ele tem quanto? Veja, isso daqui tem 20. Então sobrou quanto aqui? 20. Então eu tenho que o eixo que eu quero calcular, o Z, daqui para cá tem quanto? 20. Eu quero pegar essa distância daqui agora. Tudo bem? 50 menos 20, sobrou 30.
vai dar 5,33 vezes 10 a 6 milímetros a 4. Só confiram aí. Aqui está certinho, ó. É 120 ao cubo sobre 12, mais o transporte, né? 20 vezes 100 ao cubo sobre 12, mais o transporte. Certinho. Perfeito. Calculamos mais uma característica geométrica. Calculamos o centroide, calculamos a inércia, não é? Que é um elemento que vai entrar nas duas expressões para estimar sigma x e tal xy, já temos. Agora, para a gente acabar, né, com o cálculo de característica, a gente precisa determinar o momento estático da área resultante do plano de corte passando pelo ponto onde a gente quer estimar a tensão de cisalhamento. Veja, a tensão normal e de cisalhamento tem que ser estipulada em A. A gente já pode até colocar aqui, ó, para a tensão normal, qual vai ser o Y da forma, que é uma outra característica geométrica. A gente já discutiu aqui. Quanto? Menos 10 milímetros, não foi isso? Ó, o ponto A está a 10 milímetros acima da origem, ó. Veja que minha origem, tá, está no centroide e o Y positivo, né, de cima para baixo. Então o ponto A está a um Y menos 10 milímetros. Podemos até colocar isso daqui. Ó, já guardar isso daqui, ó, 10 milímetros. E a última característica geométrica que falta é justamente o momento estático. Veja, o ponto A está aqui, ó. Ou eu posso pegar, olha só, né, juntando aqui eu tenho a minha própria seção T, tudo bem? Ou eu posso pegar, deixa eu deixar ela mais fininha, para ficar coerente com o que eu tenho aqui. Para eu calcular o momento estático, ou eu pego a área abaixo do ponto A, ou a área acima do ponto A. Tanto faz, vai me dar o mesmo resultado. Vamos testar. Vamos pegar primeiro essa daqui abaixo do ponto A, que é mais simples, né? Agora só que a gente tem que fazer a localização. A localização, né, e o dimensionamento compatível para o cálculo do momento estático. Que o cálculo do momento estático aqui ele vai ser o quê? A área resultante vezes a distância do centroide dessa área residual até o centroide da figura inteira. Né? Por quê? Porque o modelo, para a gente determinar essa fórmula daqui, ó, o momento estático, ele foi feito nessa consideração. Tá? O eixo de referência era o eixo quê? Centroidal. Por isso que eu tenho que determinar o eixo centroidal. Né? Tudo bem? Vamos localizar aqui. Vou apagar aqui. Pegando a primeira... Isso, vamos só cálculo. Cálculo do momento estático. O ponto A está aqui, referenciado de quanto daqui para cá? De 10 milímetros, não é? Eu tenho que aqui vale 10 milímetros, isso daqui vale 20 milímetros. E eu sei que o meu eixo Z está quanto? Daqui é o eixo Z. Ele está a 40 milímetros. Não é isso? Perfeito. Então o que eu vou fazer aqui, ó, é
Bom, é como se eu estivesse passando um plano de corte aqui, um outro elemento geométrico aqui, eu já posso até definir, que é quem? O B. Né? O B é onde eu passo o plano de corte no ponto para caracterizar o tal. O B está cortando aonde? Em que parede? De qual comprimento? De qual dimensão? Qual largura? 20. Então isso daqui já está determinado. Ó. O plano de corte que eu tenho que passar para caracterizar o tal é justamente aqui. Ó. Né? Eu passei o plano de corte aqui, ó, nessa região da viga, ó, agora em 3D, né? E o que foi que eu fiz aqui, ó? Voltei àquela condição, eu fiz ou seja, eu estimei tensão de cisalhamento aqui por equilíbrio para aparecer o quê? Aqui, ó. Né? Aí para isso eu cortei aqui. Eu poderia passar um corte abaixo, assim, eu poderia passar um corte aqui em cima, ó. Se o ponto tivesse aqui. Tá? Tudo bem? Então eu já sei por que aparece tensão de cisalhamento aqui, lá da teoria que a gente apresentou, em sala de aula. Então, para eu determinar o momento estático, eu posso pegar, ó, essa área daqui, em amarelo, que é essa que eu vou destacar aqui. Tudo bem? Professor, Oi. se o ponto A estiver bem na divisa entre As partes. as partes. Como? Aqui no centroide? Sim. Lembra que eu comentei que aqui eu vou ter o quê? Dois valores de quê? De tal. Porque aqui é um ponto de inflexão para caracterizar a tensão de cisalhamento. Porque eu vou ter um comprimento. Vão ser duas funções. É tanto que aqui, ó, eu já sei, tá? Se você fizer a estimativa de tal em função das características aqui geométricas de uma seção T aqui, ó, você vai ver que a distribuição de tensão cisalhante, ela é parabólica. Então aqui eu vou ter uma parábola, ela sai do zero, né? Que aqui o momento estático vale quanto? Zero. Então pela fórmula eu tenho quem? Cortante, momento estático, inércia é B. Momento estático é nulo, tensão de cisalhamento vale quanto? Zero. Então ele sai do zero, tem uma variação quadrática até aqui. Nesse ponto daqui ele tem um salto, por quê? Porque justamente eu tenho dois B's. Né? Eu vou ter um valor menor e outro maior. Né? O menor para o B maior, né? Porque o B entra aqui, ó. Né? Tá? E aí depois eu tenho um valor de tal maior para o B menor. E aí eu venho com a variação parabólica para o valor máximo onde? Para o valor máximo aqui no centroide. Olha, é interessante que a gente vai ver no exercício prático hoje à noite, lá na aula prática. A gente vai ver os sensores de deformação, a gente vai fazer um ensaio de uma viga I. E a gente tem a viga I, eu teria mais uma mesa aqui embaixo. Teria duas mesas e uma alma. E a gente vai ver a disposição dos sensores de deformação, que vai fazer sentido com tudo que a gente está estudando. Não é? Por exemplo, faz sentido eu colocar um sensor de deformação para capturar sigma x no meio aqui, no centroide? Não, porque a tensão normal aqui vale quanto na alma? Se você não colocar um sensor ali, você perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro. Você não vai utilizar ele para nada, para capturar a tensão normal, porque ele não vai capturar a tensão normal. A tensão normal máxima está onde? Em cima e embaixo. Por isso que a gente vai ver dois sensores de deformação, um em cima e um embaixo. E por que só um? Porque nesse caso daqui, o sigma x ele pode ser determinado a partir dessa expressão. E na alma da viga, o que é que a gente vai ver? Uma roseta de deformação a 45 graus. A roseta de deformação na alma, no meio da alma. Para pegar quem? Para pegar o gama. Para pegar o cisalhamento. Porque o gama no meio, né, o cisalhamento no meio é quanto? É o máximo a valor. É para esse ponto daí que eu vou tomar uma certa decisão. Por isso que lá à noite a gente vai ver a roseta de deformação colada no meio da alma. Tudo bem? Tá? Nesse caso daqui, né, eu iria do máximo até o zero, né, variando parabolicamente. Tá? Tudo bem? É isso mesmo.
Tá? Legal a observação. Aqui eu tenho dois momentos estáticos iguais, que o momento estático vai ser o mesmo para as duas situações, mas quando eu for utilizar a fórmula, eu vou ter um B, que é essa largura daqui, e o outro B, que é esse pedacinho menor. Tá? Por isso que eu tenho um salto na distribuição. Ok? Então aqui, nesse caso, eu vou pegar o momento estático, eu vou calcular primeiro com essa área em amarelo, e agora eu vou caracterizar, ó, olha só, vamos referenciar a área em amarelo, ó, essa área, ou essa altura aqui da parte 2 vale 100, não é? Então, daqui para cá eu tenho quanto? 90 milímetros. Todo mundo acompanhando aí? 90 milímetros. Perfeito. Então, eu vou ter uma área 90 vezes 10. Então, aqui 90 vezes 20. ou 20. 90 vezes 20. Perfeito. O A está aqui. O centroide Z, ele vai ficar quanto daqui para cá? 10. Não é? 20, 30, 40. Então, aqui eu tenho 10. Basta eu caracterizar agora o centroide dessa figura residual. O centroide da figura residual está quanto? 45, não é? Sim. Vale 90, então ele está 45. De cima ou de baixo? Não é? Ó, daqui para cá vale 45 milímetros. E daqui até aqui vale quanto? 45 milímetros. Veja que teria sinal. Por quê? Porque eu estou pegando em relação ao quê? A Y. É uma distância em Y. Perfeito. Então vamos lá continuar o cálculo do momento estático. Então a gente já preparou toda a área residual abaixo do ponto, com todas as informações que a gente precisa para calcular o momento estático. Então o momento estático ele vai ser dado por quem? A área vezes a distância do centroide da área até o centroide da figura inteira. Então a área da figura vale quanto? 20 vezes 90. E a distância do centroide da figura para o centroide, da figura residual para o centroide da figura, que é a seção T, é quanto? É daqui para cá, que vale quanto? 45 menos 10, 35. Tudo bem, gente? 35. Veja que isso daqui teria sinal, só que eu não estou nem me preocupando com sinal. Teria sinal. Pode ter sinal negativo, só que eu não estou preocupado com isso, porque eu não vou me preocupar também com o sinal de V, eu só vou me preocupar com o sentido de V, né, utilizado lá por convenção para o cálculo da função força cortante. É esse sentido que vai me dar o sentido de quem? Do tal lá na fórmula. Então aqui, ó, esqueçam o sinal. Só que esse elemento daqui pode dar positivo ou negativo. Tá? Porque eu estou pegando distância aqui em relação a Y. E o Y, ele está referenciado em relação aqui. Nesse caso daqui, eu teria um momento estático o quê? Positivo, porque essa distância daqui, ó, né, o centroide está marcado daqui para cá. Seria uma distância positiva, não é? Seria uma distância positiva em relação a Y. Só que eu não estou preocupado com isso, tá? Então, 20 vezes 90 vezes 35, isso daqui me dá 63.000 milímetros ao cubo, que é a unidade de momento estático. Área vezes distância. Tudo bem? Vou fazer o mesmo cálculo utilizando a outra parte, que é essa parte que eu vou destacar aqui de azul. Ó. Lembra que eu falei? O momento estático do ponto, ele pode ser calculado pela área residual acima ou abaixo do ponto, que vai me dar o mesmo valor em módulo. Basta eu preparar a área de cima. Tá? Bom, vamos fazer isso. Aqui está o ponto A. Não é? Eu tenho 100.
aqui 20, aqui 10, e o centroide aqui está quanto? Está quanto daqui? 40. Não é isso? O que é que eu preciso fazer para calcular o momento estático? É a área vezes a distância do eixo da área até o eixo centroidal da figura inteira. Então aqui eu vou ter quem? 100 vezes 20 vezes a distância, que é quanto? Aqui tem 10 mais 10, agora eu tenho 20 mais 10, 30, daqui para cá eu tenho 10 milímetros também. Não é? Ó, 20, 10 e 10. 100 vezes 20, que é essa área dessa partezinha daqui, vezes a distância, 10, 10 e 10. 30. Mais quem? Mais 10. A base vale quanto aqui que eu não coloquei? Vale 20, né? Que é o elemento de corte, que é o B. 20 milímetros. 10 vezes 20. Né? A distância aqui está quanto? 5 daqui para cá, mais 10, 15. Né? Veja quanto dá essa conta daqui. Só que aí teria um sinal. Veja que aqui seria negativo, porque tudo para aqui para cima são valores do que de y? Todos negativos, né? Só que a gente não vai se preocupar com isso. A gente não vai se preocupar com o sinal. A gente já combinou isso. Não vamos nos preocupar com o sinal. Tá? Pô, tem que dar 63, 1, 2, 3 milímetros ao cubo. Senão, não está correto. Tem que me dar o mesmo momento estático. Por isso que eu sei que o momento estático aqui, nesse ponto, vale quanto? 0. Sem piscar. Eu já sei por quê. Porque se eu pegar para baixo, eu não tenho área. Se eu fizer, vai dar 0. Porque o que eu tenho é o quê? A figura inteira. A figura inteira, o centroide dele passa por onde? Pelo centroide da figura inteira. Tem distância entre o centroide da figura inteira e do resultante da figura? Não tem. É 0 a distância. Ok? Perfeito. Então, ó, 1 hora só para calcular as características. Bom, então todos os elementos geométricos necessários para colocar lá na fórmula de flexão simples, elas já foram estabelecidas. O que eu preciso agora é compor as funções, tá? De momento fletor e força cortante. Vamos fazer isso. Perfeito? Então, primeiro passo é determinar as reações de apoio da viga. Ok? A viga não vai estar aqui projetada, mas vocês têm aí na nota de aula, e quem for utilizar o vídeo vai ter que anotar, né, também a estrutura inicial para agora fazer sentido o cálculo das reações de apoio e da determinação dos diagramas. Vamos lá. Para eu processar o equilíbrio, eu vou mudar o sistema de coordenada. Tá? O equilíbrio ele vai ser estabelecido em cima desse sistema aqui, XY. Para flexão, qual é o nosso sistema? X, o Y para baixo. Para equilíbrio, eu volto para esse daqui para facilitar a minha vida. Tá? Então, somatória das forças na direção X igual a 0. Eu só tenho uma reação na direção X, não tenho mais nenhuma força. A reação AX no apoio A vale 0. O apoio A é que é o apoio fixo, não é isso? Isso. Agora, ó, somatório das forças na direção Y, 0. Somatório das forças na direção Y, 0. Eu vou ter a reação RAY, menos 20 kN para baixo, tá?
mais 8 kN vezes 3, transformado aí na equivalência estática, que vai dar 24 kN, né? Menos 24 para baixo, mais a reação RBY, que eu estou assumindo para cima, igual a zero. Então eu tenho aqui, ó, que RAY mais RBY vale 44 kN. Guardei. Preciso de mais uma equação de equilíbrio para determinar as incógnitas, tá? As cargas externas ainda, que são as reações. Então eu vou pegar, por exemplo, ó, o somatório dos momentos em torno do ponto A, que é o que a gente vem fazendo. Tá? Igual a zero. Então, ó, quem que me dá momento em torno de A? Força de 20 kN. Positivo ou negativo? Negativo. Então, menos 20 vezes quanto? Vezes 2 metros. Perfeito. Eu tenho 2 kN aí concentrado, que ele entra no equilíbrio de momento. Positivo ou negativo? Negativo, menos 2. Tem a carga distribuída com seu equivalente estático, que me dá quanto? Ela está a 1,5 de B, né? Ou a 1,5 aí do extremo esquerdo. Então vai ser quanto? Menos 24 vezes 5,5. Ok? Mais a reação. Mais RBY vezes quanto? 7. Vezes 7. Isso aqui igual a zero. RBY. Façam as contas aí, só para conferir. RBY aqui deu 19,14 kN. Consequentemente, o RAY vai valer... Não, está errado. O RAY vale 19,14. E o RBY vale 24,86. Aqui quilonewtons, aqui quilonewtons. Tudo bem? Alguém vai conferindo aí. Perfeito? Pronto. Agora a gente vai para os diagramas de esforços internos. Diagrama de força normal, não precisamos caracterizar porque não tem força normal, tá? Zero. Vamos para o diagrama de esforço cortante. Então, esforço cortante. Analisando a minha estrutura, quantos trechos eu vou precisar para caracterizar aí a força cortante? Possivelmente, pela estrutura apresentada. Eu vou ter que caracterizar a minha força cortante por 3 trechos. Parabéns, isso mesmo. Um variando de quanto a quanto? De 0 a 2. Sabendo que em 0 eu tenho o quê? Um salto na curva, não é? Porque em 0 eu tenho o quê? Uma carga o quê? Concentrada. Se é uma carga concentrada, é um ponto de salto na curva de cortante. Então eu tenho que entender aí que a curva, né, o gráfico de força cortante, ele vai começar do 0 e depois dar um salto no valor de quem? Da reação A. Mas quando eu determinar a função força cortante por esse trecho daqui, a função força cortante em 0 vai me dar quanto? A própria reação em A. Mas ela sai de quanto? De 0, né? Ela sai de 0 e vai lá para o salto, que é o valor do cortante, da reação em A. Tudo bem? Então eu vou ter esse trecho, eu vou ter o trecho de 2 a 4 e eu vou ter um trecho de 4 a 7. Vamos calcular primeiro esse trecho. Tá? Então de 0 a 2 eu vou passar uma seção de corte qualquer, referenciado aí de X em relação ao apoio A, que vai varrer de 0 a 2. E eu posso aí pegar tanto o lado direito dessa seção ou o lado esquerdo dessa seção para determinar a função força cortante. Sempre naquele sentido de facilitar a nossa vida. Então, o corte aqui que facilita a nossa vida é o corte olhando à esquerda, pegando o que tem à esquerda da seção. À esquerda da seção eu tenho quem?
o apoio A, que tem uma reação de quanto? De 19,14 kN, não é isso? Tenho aqui a minha seção, que eu vou chamar S1. Vou aqui referenciar com o meu X. Tá? O meu X ele tem que ter uma referência para eu compor a função. Está vinculado ao meu apoio A. Tá? Eu poderia pegar o lado direito, só que o lado direito tem quem? Tem a carga distribuída, tem a carga concentrada em B. O dimensionamento em relação a esse X fixo aqui no apoio A vai complicar. Não é tão difícil assim, mas eu vou ter que colocar mais variáveis aí na jogada. Se eu posso simplificar o meu cálculo, é isso que eu vou fazer. Bom, se essa parte aqui está em equilíbrio, quem que me garante o equilíbrio? É justamente o cortante que aparece aqui. Que, por convenção, a gente está adotando o positivo como para baixo, quando a gente pega a seção à esquerda. Se eu não lembro isso, faz a colinha. Ó, esse daqui é o sentido positivo de cortante. Se eu pegar a esquerda, o que é que acontece aqui para eu atender o princípio da ação e reação? O cortante positivo tem que ser para baixo. Se eu pegasse a seção à direita, o sentido do cortante positivo seria o quê? Para cima. Né? Essa é a convenção. A convenção para momento, pega aqui, ó. Isso daqui é o meu positivo. Se eu pegar a seção à esquerda, o positivo é esse daqui. Eu tenho que atender o princípio dessa reação, obrigatoriamente. Então a convenção de cortante aqui, ó, positivo é esse. Basta fazer o quê? Somatório das forças em Y, 0. O nosso Y, para aqui para o equilíbrio, vai ser para cima. Só para facilitar o nosso trabalho. Mas a gente já sabe que para modelagem de flexão, o Y é para onde? Para baixo. Então eu tenho quem aqui? 19,14 positivo, menos V de x, isso daqui igual a 0. Então V de x é igual a 19,14 kN. Isso significa que de 0 a 2 eu tenho uma função representada por qual característica? Uma função constante. Né? Positiva. Ok? E faz sentido, né? Olha só. Para V igual a 0, eu tenho quanto? 19,14. Que tinha que ser, né? Lembra que o ponto x igual a 0, ele tem a reação de apoio. Ele sai de 0 e vai para quanto? Para 19,14. A minha função de 0 a 2 tem que sair de quanto? De 19,14, senão está errado. Ele tem que sair de 19,14. Ele tem que sair de 0 e voltar para 0. Possivelmente, lá no extremo B, o que é que vai acontecer com a função? Quando você calcular a função força cortante para x igual a 7, você vai obter quanto? Vai obter o valor da reação de apoio lá, possivelmente, numa condição que quando você somar, vai para onde? Para 0. O resultado ali no apoio tem que ser o valor da carga concentrada. Agora, no caso aqui, ó, da carga concentrada aqui em x igual a 2, o que é que acontece? Olha só, V de 2 vai me dar quanto? Por essa função? 19,14. Quando eu chegar em 2, eu tenho quanto? Mas quando eu chegar em 2, eu tenho quanto lá atuando? 20. 20 para onde? Para baixo. Só que esse V, ele é o quê? Positivo. Não é? Ó, eu venho com quanto? Ó, o V positivo, né? O V positivo significa que eu desenho ele para onde? Para cima. Né? O cortante para cima. Né? O que eu tenho aqui é o quê? Ó, a carga de cima para baixo me deu quanto? 19,14. Não é isso? Eu venho com 19,14. Cheguei aqui, eu tenho quanto? 20 de cima para baixo. Então eu vou matar os 19,14 e vai sobrar quanto aqui? 0,36. 0,36 mais 19,14 me dá quanto? Os 20, que é o valor da carga concentrada. Nessa seção daqui, eu sei que eu tenho... Qual é o maior valor de cortante atuando nessa seção? Qual é o maior valor de cortante atuando nessa seção?
É o 19,14. É 19,14 positivo e o restante é quanto? 0,36 lá negativo, que é um outro constante, que é um outro sentido. Nessa seção, o maior valor de corte é 19,14. Se eu te falasse assim, olha, me estime, né, a máxima tensão cisalhante para, né, a seção aqui x igual a 2. Você vai pegar qual cortante para fazer a estimativa? O 19, tanto, não é o 0,30 alguma coisa. Hã? 0 é o 86, 0,86. É esse valor que você pega para estimar o maior tal nessa seção. O maior tal nessa seção é com base no maior cortante, que é 19,14. Tudo bem? Quando a gente for construir o gráfico, a gente vai fazendo o teste. Vocês podem fazer o teste em paralelo. A cada cálculo de função, vocês têm que enxergar se a função, né, posterior, um resultado intermediário dela me dá um resultado anterior. Tá? Eu sempre posso fazer isso. Tá? Aqui, por exemplo, ó, não é uma função constante, eu posso calcular aqui, ó, e estabelecer o V de 0, 19,14, né, e o V no outro limite do intervalo, né, do domínio, 19,14 kN. Eu sei aqui, ó, que para o outro intervalo, valendo quanto? X maior que 2 e menor que quanto? 4. A função que eu calcular, quando eu sair de 2, eu vou ter que obter o quê? Não, quem disse? 0,86. Porque em 2 eu tenho quem? Eu tenho 20. Então aqui eu vou ter que sair de 0,86. E aí eu enxergo que 0,86 mais 19,4 me dá quanto? A inflexão. A carga concentrada. O 20. Mas aí ele vai te dar o 0,86 negativo? Vai. Opa. E aí se você fizer essa função igual a 0, ele vai passar por 0 no 2 ou não? O quê? Essa outra função? Isso. Não, aí não, porque é um ponto de inflexão. Você tem que saber que nesse ponto ele vai passar pelo 0 por causa da condição da carga que vai sair de 20, que eu tenho. Se eu tivesse, sei lá, uma carga concentrada de 5, ele não ia passar. Ele ia sair de 19,14 para quanto? Para 14,14. Tá. Mas não ia passar pelo 0. É essa condição que está mudando de sinal. Nessa situação. Entendi. Vamos lá. Então, o segundo corte, vamos denominar aqui S1, tá? O segundo corte a gente continua pela esquerda ainda. É mais fácil do que calcular pela direita, tá? Então, pela esquerda aqui, ó, eu vou ter essa reação aqui, que vale quanto? 19,14 kN. Aqui está a seção S2. Vou colocar o cortante aqui positivo V de X. Tá? Perfeito. Aqui eu vou ter quem agora? A carga concentrada aqui vale quanto? 20 kN. Daqui para cá eu tenho que vale quanto? 2 metros, né? E daqui para cá agora que tem o X. O X está variando de quanto a quanto? De 2 até 4. Então daqui para cá eu tenho quanto? Se isso daqui é X, isso daqui é 2, tá? Aqui vale X menos 2. Ok? Só que a função que a gente vai calcular aí, ela só vale de 2 a 4, obrigatoriamente. Então eu posso aplicar aqui, ó, somatório das forças na direção y0. Eu tenho quem aqui? 19,14, né? Positivo, menos 20, menos V de x, isso daqui igual a 0. Né? O V de x aqui me dá quanto? 19,14 menos 20.
que dá quanto? 0,86. Perfeito. Isso mesmo, ó. Menos 0,86 kN. Então eu já sei aqui, ó, que o V de 2 vai me dar quanto? Menos 0,86. E o V de 4 vai me dar menos 0,86. Agora a pergunta. Vou fazer o último intervalo de cortante, que é de 4 a 7. Tem carga concentrada nesse intervalo? Só em x igual a 7. Em x igual a 4, tem carga concentrada? Não. A função V que eu calcular para x igual a 4 vai ter que sair de quanto? Agora sim, ela vai ter que sair de 0,86. Porque eu não tenho carga concentrada ali. Agora ela tem que sair. E ela vai ter que terminar na reação de... Vai ter que terminar na reação de quanto? De 24,86. Possivelmente negativo. Porque eu vou subir com quanto? 24,86. Para zerar. Eu tenho que sair de 0 e voltar a 0. Porque nesse caso a gente já não está fazendo mais aquela seção logo à esquerda. Não. Eu estou contando que você já está mais amadurecido, né? Eu teria que fazer em x. Eu estou falando que aquela função vale, mas ela realmente não vale para o... Eu sei que quando eu tenho uma carga concentrada, eu tenho que calcular o valor dela no ponto. Só que aqui já está me dando, né? Ó, V igual a 2, 19,14. Aí você vai ter um ponto. Depois, pela outra função, você vai ter que ponto? Menos 0,86. Você vai ter que traçar de lá para cá. Então você já passou pelo ponto, você já fez. E aí você vai ter os 20 lá, obrigatoriamente. Então você acaba fazendo o ponto sem querer. Mas você teria que calcular a esquerda e a direita. A esquerda ia te dar quanto? E a direita ia te dar quanto? É o que a gente está fazendo. Tá? Vamos para o último trecho. X maior que 4 metros e menor que 7 metros. Agora aqui, veja, é mais fácil trabalhar com uma seção à direita ou à esquerda? À direita, né? É bem mais fácil. Porque aí a gente só vai ter o quê? A carga, né, de reação de apoio e um pedacinho de carga distribuída. Basta a gente fazer o dimensionamento correto. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Uma seção aqui, ó. Aí eu tenho a reação em B, que vale quanto? 24,86, né? 24,86 kN. Eu tenho aqui uma carga distribuída de quanto? 8 kN. Eu sei que do apoio A até o apoio B eu tenho quantos metros? 7 metros. E do apoio A até essa seção, eu tenho X. Não é que eu estou referenciando tudo do apoio A. Então, aqui dentro, ó, do domínio, tem quanto? Se isso aqui tem 7, isso aqui tem X, então aqui 7 menos X. Tá? Aqui é o apoio A, ó, né? Como se fosse referência apoio A. Lembra que eu falei que vocês poderiam adotar um sistema aqui particular? A gente não está fazendo isso mas com o amadurecimento de cada um, vocês podem particularizar um sistema local aqui e trabalhar com a construção, só que mudando o intervalo, né? O intervalo aqui para um sistema local, ele muda. Não vai ser sempre com esse, né? Se eu mudei o sistema, tá? Eu mudo os limites aí, tá? De validade do meu domínio. Tudo bem? A gente está mantendo tudo em relação a fixar o meu sistema de coordenadas sempre no apoio A. XY. Perfeito? Então aqui basta fazer o quê? Enxergar aqui a força cortante que aparece. Nesse caso aqui o positivo da força cortante é para onde? Para cima.
por convenção é essa a condição de corte, né? Para cima, basta fazer o equilíbrio. Somatório das forças em Y, 0. Eu vou ter o que aí, ó? A função v de x menos 8, 7 menos x, tudo bem, ó? 8 vezes 7 menos x. Eu vou ter uma força aqui, ó, que vale quanto? 8 vezes 7 menos x. E ela tá quanto aqui, ó? A 7 menos x dividido por 2. Né? Uma força 8 vezes 7 menos x, ela é localizada a 7 menos x dividido por 2. Mais a reação de apoio, 24,86 kN, isso daqui igual a zero. Então, V de x aqui, ó, vai me dar 56, passo para lá, positivo. Depois, menos 8x, porque aqui é positivo, passei para lá, negativo. E menos 24,86. Então, a função v de x aqui, ó, vai me dar 56 menos 24,86, 31,14 menos 8x. Quando eu tenho uma função diferente da função constante, eu tenho que pesquisar se o zero da função que existe, ele é coerente no intervalo. Nesse caso, o zero da função dessa função aí é coerente no intervalo de 4 a 7? 31,14 dividido por 8 é o zero da função, né? Onde eu estou procurando saber se o cortante zera, para entender se existe mudança de sinal do cortante no trecho, que pode existir. Pode existir mudança. O zero da função aqui é simplesmente zerar a força cortante e encontrar a coordenada que essa função zera. A coordenada que essa função zera é esse valor aqui de x. Esse valor de x aqui é coerente com o x do intervalo? 81 ou 31,14 dividido por 8 dá 3. Não. 3,89. Não é. Não faz sentido. Só faria sentido aqui de zero da função um x variando de 4 a 7. Não faz sentido esse zero da função. Então, a função força cortante nesse trecho, ela não muda de sinal. Tá? Ela não muda de sinal. Qual é o teste que eu tenho que fazer agora? Aqui, ó. A função ela é válida para 4 a 7. É uma reta, eu vou pegar 2 pontos. Os limites do intervalo. Quando eu fizer V igual... V aqui, ó. Quando eu fizer V de 4, eu vou ter quanto? Calcule aí. Eu tenho que sair de quanto? Menos 0,86. Então, é 31,14 menos 32. Né? É uma maneira de eu já conseguir enxergar menos 0,86 kN. Coerente. Coerente porque eu venho desenvolvendo. Eles têm que sair obrigatoriamente de 0,86. E V... Discente tem que ser igual a E V de 7 é 31,14 menos 56. Isso aqui tem que dar menos 24,86 kN. Perfeito, ó. Porque quando eu chegar em 7, eu vou ter que somar quem? Os 24,86 da reação para voltar para quanto? Para zero, né? Naquele ponto eu tenho menos 24,86. Quando eu chego na reação, eu zero a minha curva. Tá? Então vamos desenhar aqui a curva de força cortante.
os intervalos de quanto a quanto? De 0 a 2, né? De 2 a 4, né? 1, 2, 1, 2. Só de 10 a 12 minutos. É só tipo E de 4 a 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho 0 metros, aqui eu tenho 2, coloco aqui do lado 2, aqui 4 e aqui 7. Aí a gente começa. A curva sai de 0, né? Ou seja, ele começa do 0. Né? Quando ele passa por 0, o que é que acontece? Ele sobe, né? Ele sobe no valor da reação, que vale quanto? 19 alguma coisa. Tá? Ele vai com esse valor até quando? Até quando? Até 2, então ele vai constante até aqui. Quando chega aqui, em 2, eu tenho quanto? 20, então ele vai para onde? Menos 0 alguma coisa aqui. Vai aqui até que ponto? Até o 4. Até o 4. E do 4 ele desce no... Desce linearmente para quanto? menos 24,96. 10, 20... 20 quanto? 24. Ele desce para cá e depois ele zera aqui. Né? Então aqui eu tenho 19, quanto? É menos 24. Mas a variação Menos 24,86. Aqui eu tenho menos 0,86. Aqui eu tenho 19,14. 19,14. Aí a gente poderia, por exemplo, qual é a seção de maior força cortante agindo na minha estrutura? Não, 24,86. Lembra que eu falei que o cortante a gente sempre vai avaliar em módulo. Cortar assim ou assim, tanto faz. O cortante, né, é x igual a 7. Para uma tomada de decisão em cima do esforço cortante, a seção crítica aí é x igual a 7 metros. Só que o exercício não me pede isso. O exercício me pede para eu determinar o estado de tensão no ponto A para a seção de maior momento fletor. Que eu tenho que descobrir. Tá? Eu tenho que descobrir. Vamos lá. Para isso eu preciso traçar os diagramas de momento fletor. Para descobrir qual é a seção de momento fletor crítico. Primeira pergunta. As mesmas funções que a gente utilizou para a força cortante, elas serão aplicadas identicamente para a força cortante. Desculpa. As mesmas funções que a gente estruturou para a força cortante, a gente vai aplicar para momento fletor? Não pode integrar. Os mesmos intervalos? Não. Vai ter um intervalo aí diferente. Por quê? Ele tem um momento. Tem um momento concentrado. Ali eu vou ter variação. Então, possivelmente, para momento fletor, quais são os intervalos? Eu vou ter um intervalo de 0 a 2. De 2 a 3. Eu vou ter um intervalo de 2 a 3. Depois de 3 a 4. E depois de 4 a 7. É só essa diferença que tem. Porque eu tenho uma carga concentrada aí de momento. Essa carga concentrada de momento me mata essa possibilidade de eu aplicar os mesmos cortes feitos para caracterizar as forças cortantes não serem aplicadas para calcular o momento fletor. Então, vamos lá para a nossa saga. Vamos começar aí, ó, a traçar o diagrama do momento fletor. Momento fletor. Momento
Não, mas tipo, Momento fletor. Primeira seção. X variando de 0 a 2 metros. Vou trabalhar com a mesma seção S1. Vou pegar a esquerda. Posso até aproveitar a estrutura que eu fiz lá do cortante. Não é? Então, eu tenho o apoio A com a reação de quanto? 19,14. É só isso, não é? A minha seção S1 aqui. E aí eu tenho o momento MX aqui, no sentido positivo. A única diferença aqui é que o equilíbrio de momento eu tenho que obrigatoriamente fazer onde? Na seção. Obrigatoriamente. Se eu não fizer na seção, eu tenho que colocar aqui em jogo a função força cortante. Por isso que eu faço momento aqui. A força cortante passa por aqui, ela não me dá momento, então perfeito. Por isso que eu não coloco nem o cortante aqui. Tá? Somatório dos momentos na seção S1 igual a 0. Vamos lá. 19,14 na seção S1. Vou dimensionar, né? Daqui para cá, valendo x. E aí é lógico, né? Ó. Função do cortante constante vai me dar o que nesse trecho para o momento fletor? Não, função linear. Ao contrário, a derivada do momento me dá o cortante. Então, possivelmente, aqui é uma função linear. Função linear aqui, e nesse trecho aqui de 4 a 7 vai ser o quê? Uma parábola. Que aqui é uma função linear, aqui tem que ser de grau 2, né, para quando eu derivar, eu recuperar a minha função de grau 1. Perfeito. Então vamos lá. 19,14 na seção me dá um momento positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, menos 19,14 vezes x mais a função momento. Tá? Mais a função momento mx igual a 0. Então, a função momento mx, 19,14x. Eu posso pegar aqui, ó. Existe zero da função coerente no intervalo? Sim. X o quê? Zero. Claro, o apoio permite giro? Permite. Se permite giro, o momento vale quanto? Zero. Então, no apoio, o momento é zero. A própria característica do apoio já está me mostrando que ele é zero. Se o apoio fosse um engaste, eu teria uma carga momento ali concentrada. Possivelmente, a curva de momento começaria com o quê? Com um salto. Para baixo, se fosse horário. E para cima, se fosse anti-horário. A gente vai ter um salto na curva de momento aqui, não vai ter? Em que ponto? X igual a quanto? 3. Perfeito. Que eu tenho uma carga momento. Uma carga momento ali nesse ponto vai me dar um salto na curva. Tá? Aqui eu faço, ó, M de 0 vale quanto? 0. E o M de 2 vale quanto? 38,28. 38,28 kN metro. Se é positivo, traciona onde? Embaixo. Então a curva a gente desenha para onde traciona. Então a gente vai desenhar a curva de momento para baixo. E tem coerência com a física do problema, né? A carga inteira de cima para baixo, eu estou fazendo isso daqui na estrutura. Então essa fibra inferior inteira está tracionada. A fibra interior inteira da seção T, né? A gente vai mais além, né? Com o nosso desenvolvimento no curso, a gente já sabe que é da onde? Do centroide da seção para baixo é que está tudo tracionado. Se essa viga aí fosse uma viga de concreto armado, nessa região aí é que eu teria que me virar para colocar aço. Né? Do eixo neutro para baixo. Perfeito. Vamos para a próxima seção. Para a próxima seção, que vai variar de quanto a quanto? De 2 a 3. A função, quando eu calcular, ela vai ter que sair da onde? De 38 e 28. Vamos continuar pegando pela esquerda.
Vou apagar aqui a curva de cortante, que você já tem aí. Então eu vou trabalhar ainda pela esquerda. Vai entrar só uma força agora de 20, né? A mais. 20 kN. Aqui eu tenho 19,14. Vamos dimensionar agora a minha seção aqui. S2, eu tenho o meu momento positivo MX. Daqui até aqui vale X, com X variando de 2 a 3. Daqui para cá eu tenho quanto? 2 metros? É isso? Então, daqui para cá eu tenho X menos 2. Pronto. Somatório dos momentos em S2, 0. Então eu tenho quem? 19,14 negativo, né? Vezes o X, mais 20 vezes X menos 2, mais o MX, igual a 0. Então, a função momento fletor nesse trecho, ela vale quanto? 19,14x menos 20x menos 2. Então, o mx aqui, ó, só para deixar mais organizado, 19,14x menos 20x mais 40. O mx aqui, ó, vai me dar o menos 0,86x mais 40. Veja, deriva essa função. A derivada da função me dá o quê? O cortante no trecho. Só que eu só posso fazer isso se eu, olha só, se eu organizar todo o meu sistema de referência sempre no mesmo local, tá? Porque senão, se eu, por exemplo, para isso daqui eu pego a função do lado da direita. E do lado da direita eu modifico o meu sistema de coordenada. Eu coloco um sistema de coordenada local lá, com outra. Aí, quando for aplicar essas relações, aí a gente já não vai recuperar. Tá? Muito cuidado. Tem que vir, tá, fazendo tudo com coerência para quando a gente processar a derivada do momento, tá, obter o cortante. Vamos? Bom, é uma reta. Vamos caracterizar nos dois intervalos. Então, primeiro, pergunta. Existe zero da função coerente no intervalo? Então é o quê? 40 dividido por 0,86. Me dá quanto? Me dá um valor maior que 40. O meu domínio da estrutura só vale até 7 metros, então não existe zero da função, né? Zero da função não tem coerência. Né? Que é x 40 dividido por 0,86. Tá? Vamos calcular aqui o momento m em x igual a 2, que me dá quanto? 48,72. É menos 0,86 vezes 2 mais 40. Isso daqui me dá quanto? 38,28. 38,28. Que possivelmente foi o valor que a gente calculou do momento para outra função lá. Aqui, ó. Tem que sair do mesmo ponto. Tá? E o m aqui em 3, 37,42 kN. Vamos para outro intervalo. Um intervalo agora de 3 a 4 metros. Vamos continuar pegando aí pela esquerda. Então, à esquerda a gente vai ter uma seção
com essa carga aqui de 19,14. S2 mais aqui S. Tá? Vamos assim, a S1 do cortante vamos dizer assim, que é diferente do S1 do momento, tá? Pode ficar mudando aqui. No momento eu chamei S1, S2, S3, S4, tá? S3 aqui, daqui para cá, valendo X. Aí eu tenho uma carga concentrada aqui de quanto? 20 kN, não é? Daqui para cá tem quanto? 2. E aí eu tenho um momento de quanto? De 2 kN, né? 2 kN metro, né? E eu sei que esse momento está distante da carga de quanto? De 1. Então, daqui para cá, eu tenho quanto? X menos 3, né? Tá? Porque aqui 2 mais 1, 3. Isso tudo aqui, X. Então, X menos 3 mais 3 me dá o X. E aqui aparece quem? A função momento defletor. De novo, somatório dos momentos na seção S3, 0. Então eu vou ter na seção menos 19,14, tá? Vou apertar aqui, tá? Para a gente não perder aquele resultado. Menos 19,14 vezes X, mais 20 vezes quanto? Mais 20 vezes 1 mais x menos 3. Não é? Ó, 1 mais x menos 3. Tudo bem, gente? Depois, quanto? Menos 2, que entra aí, não é? Ó. Menos 2. E, finalmente, mais o mx igual a 0. Então, aqui o mx vai me dar 19,4x menos 20 x menos 2. Aqui vai ser mais, né? Mais 2. Organizando aí a função, eu vou ter um mx a 19,4x menos 20x mais 40 mais 2. Então eu vou ter uma função m de x valendo menos 0,6x, não é? 0,86. 0, aqui é 19,14, né? Desculpa. 19,14. Por isso que eu fiz a conta errada. 19,14. Né? Dá menos 0,86. Menos 0,86x Mais 42. mais 42. De novo, uma reta. Quando eu derivar, 0,86, que é o trecho lá que tem ainda de cortante e constante. Perfeito, recuperei. É uma reta, eu vou calcular e definir a reta pelos extremos. Preciso de 2 pontos somente. Vou definir pelos extremos do intervalo. Essa função aqui, ela vale para quanto a quanto? De 3 a 4. M, aqui agora, tá, gente? Ó. M em x igual a 3 me dá quanto? 39,42. Que é 37 mais 2. Isso. Não, olha, não pode sair. Não pode sair, não é? Do ponto, porque no ponto x igual a 3 eu tenho quem? O momento de 2, né? Que é justamente o 37,42 mais 2 me dá quanto? 39,42. Nem você querendo errar, você erra. Porque está lá o ponto. Você vai ter que sair de 37 para 39. Obrigatoriamente. Aí você vai enxergar que aquele salto ali justamente é quem? O 2 concentrado. Mas veja que nesse caso, tá? Eu acho que foi você que perguntou do cortante, né? Que passava pelo 0, né? Veja que aqui não passa pelo 0, né? Ele sai de 37 e vai para 39.
Foi uma inflexão que o salto na curva não passou obrigatoriamente pelo zero. Tá? 39,42. E n em 4 me dá quanto? 38,56. 38,56. Finalmente, para o último trecho que a gente vai calcular, que é x variando de 4 a 7. Quando a gente for calcular aquela função momento fletor em x igual a 4, eu tenho que sair de quanto? 38,56. Aí eu já sei se minha questão está com coerência ou não. Vamos para o último trecho. X variando de 4 a 7 metros. Aqui é mais fácil a gente trabalhar com o lado direito da seção. Muito mais fácil. Trabalhar com o lado direito da seção. Você viu que basicamente todas as seções que você fez para o cortante, você aproveitou para o momento. A menos desse trecho aí que tinha carga de momento concentrada. O restante você aproveitou praticamente tudo. Né? Essa seção, por exemplo, aqui foi uma delas. Né? Que a gente vai pegar a mesma seção que a gente trabalhou lá no cortante, de 4 a 7 metros. A de 4 a 7 metros, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho quanto aqui na reação de apoio? 24,86 kN. 24,86 kN. Eu tenho uma carga distribuída de 8. Não é isso? 8 kN por metro. Eu tenho aqui na referência, daqui do apoio A até o apoio B, 7 metros. E na seção, eu tenho X. Porque o X está variando de 4 a 7. Então, aqui, eu tenho 7 menos X. É igualzinho lá a seção de força cortante. Aqui eu tenho o meu momento MX. Dos momentos na seção, aqui foi A3, aqui eu vou chamar de S4. De S4 igual a 0. Então, eu vou ter aí, ó, 24,86 positivo, não é? 24,86 positivo vezes 7 menos x. Tudo bem, ó? Depois, menos 8 vezes 7 menos x ao quadrado dividido por 2. Não é, ó? 8, 7 menos x é a força, vezes a distância, que é 7 menos x dividido por 2. Então, é 8, 7 menos x ao quadrado dividido por 2. Então, menos 8, 7 menos x ao quadrado dividido por 2, menos o mx, não é? Menos a função mx, igual a 0. Só mais um pouco, gente, está acabando. Ok? Então, o mx aqui vai me dar 24,86 7 menos x menos 8, 7 menos x ao quadrado sobre 2. Vocês façam a conta em casa. Claro, olha só. Vocês podem arrumar bonitinho aí, deixar a função, né, na cara canônica de segundo grau, mas vamos deixar assim para a gente não avançar mais no tempo. Qual vai ser possivelmente o único zero da função aí coerente? No intervalo de 4 a 7? Possivelmente, mas eu teria que fazer. Eu tenho que calcular o zero da função e ver se só tem x igual a 7. Eu sei que x igual a 7 o momento vai zerar. Vamos substituir. Olha aqui a própria cara, né, ó, da função. Ó. Quando eu colocar 7 aqui, zerou. Quando eu colocar 7 aqui, zerou. 7 é raiz. Ele zera. E tem que zerar. Fisicamente, pelo problema, o outro apoio, ele impede giro? 4 a 7, a minha curva não é uma reta, é uma função de segundo grau. Não é? E aí ele vai sair da onde? Ele vai sair, vamos pegar, por exemplo, para x igual a 4, m
Né? Em 4 tem que sair de quanto? Vou até colocar aqui. Porque tem que sair. Se não saiu, calculem aí. Tem que sair. Se não saiu, está errado. Vocês podem calcular, ó. Calculem, porque assim, é parábola, não é reta. Eu preciso de mais pontos para caracterizar a curva. Vamos pegar aqui, ó. M em 5. E depois M em 7. M em 7 é 0. Calcule M em 5. 7 menos 5 dá 2. Né? Aqui, ó. Faça essa conta aqui, ó. M de 5. 24,86 vezes 2 menos 4 vezes 4. 33,72. Então a tendência da curva é o quê? A tendência da curva é ir diminuindo. Vocês construam a curva de momento fletor no caderno de vocês, pegando as funções, porque a gente vai adiantar aqui. O que a gente quer é estabelecer a tensão no ponto A para a seção de maior momento fletor. Dentre essas funções que a gente calculou, qual é a coordenada que me dá o maior momento fletor e qual é o valor? O maior momento foi quanto? 39,42 no ponto x igual a 3. É esse valor que eu vou ter que pegar para calcular a tensão normal. Porque a questão me pediu para eu determinar no ponto A da seção transversal para a situação de maior momento fletor. A situação de maior momento fletor foi x igual a 3 metros. Né? Então vamos colocar aqui, ó. Em x igual a 3 metros, eu tenho quanto? 39,42 kN/metro. Então, para x igual a 3 metros, eu tenho o maior momento fletor. 3 metros. Né? Seção crítica. Momento em 3, valendo quanto? 39,42 kN/metro. E veja que esse momento é o quê? Positivo. O momento é positivo. O sentido do momento, o sinal do momento, ele tem que ser levado em conta na fórmula. No tal é que não pega o sinal algum. Tá? Perfeito. E o cortante para x igual a 3 metros vale quanto? Porque o que eu tenho que fazer é estimar sigma e tal para a seção de maior momento. Então eu tenho que pegar o tal também em 3 metros. Se tivesse, sei lá, algum momento que fosse negativo e maior do que esse, ele não seria o maior? Seria o maior também. Ele seria o maior. Maior e módulo. Bom, se eu tivesse... porque no caso não vai acontecer nos exercícios, porque nossas vigas só são isostáticas, elas não são hiperestáticas. Dificilmente a gente tem mudança de sinal. Né? Pode ter numa viga isostática, a depender do conjunto de forças que eu coloco. Quando eu coloco as forças todas de baixo para cima, a tendência é de eu ter momento tudo positivo, né? Tração embaixo. E vai ter sempre o maior nos limites dos intervalos? Por exemplo, nesse daí a gente tem o maior... Não sempre. Não sempre. É uma função. E aí eu tenho que caracterizar. Eu teria que necessariamente calcular aqui, ó, ver se na concavidade da parábola existiria um outro valor maior que o 39. Mas não vai existir, porque a gente já está vendo. Faz uma pesquisa, 4,1, quanto é que dá? Vai dar menor que 38,56. A tendência era dele sair de 38,56 e ir para 0. Na verdade, eu teria que pesquisar, ver se tem na curvatura da parábola, se eu vou ter um pico lá que vai ser maior que 39, mas não vai ter. Então, a gente já fez um ponto intermediário, x igual a 5, e eu estou vendo que eu obtive lá 33,72. Tá? Obrigatoriamente eu tenho que pegar o cortante em 3. O cortante em 3 vale quanto? Por quê? Porque o que ele quer é sigma e tal na seção de maior momento fletor. O cortante, não é? Então eu tenho que pegar o cortante em x igual a 3. Quanto é o cortante em x igual a 3? Menos 0. Só que é menos 0,86 kN.
não é isso? Só que a gente vai pegar ele em quê? Em módulo. Por quê? Porque a gente vai na seção x igual a 3, né, ó, na seção, o que é que acontece com o sentido negativo do cortante para a nossa convenção? O cortante negativo, aqui no elemento, ele se comporta como? O positivo é como? É para cá e para cá. Então o negativo é como? Para cá e para cá. É em cima desse sentido daqui que a gente vai estabelecer o sentido do tal. Não é? Numa seção transversal à esquerda, o cortante negativo está onde? Para cima. E na direita, o cortante negativo está para onde? Está para baixo. Né? O sentido de corte é esse daqui, não. O negativo. O positivo é só o contrário. Mas aí os vetores já me dão o sentido do tal que vai estar lá. Tá? Então, olha, o que é que a gente precisa agora? Vamos lá, para a gente acabar. Eu preciso estimar sigma x no ponto A. Não é? Para a seção de maior momento fletor. Quanto é que vale o momento fletor? 39,42. Aí eu tenho que compatibilizar as unidades. Vezes 10 a 3. Isso aqui vai estar em Newton-metro. Tudo bem? Vezes o y, que eu tenho que transformar em metro. Ponto A está em quanto? Está em quanto em metro? É menos 10. Não é? Menos 10 metros não, é menos 10 milímetros. É menos em metros. É menos 10 dividido por 1000. Vamos assim, menos 10 vezes 10 a menos 3. Não é? Metros. Dividido pela inércia. Em metros a quarta. A inércia em Z aqui foi quanto? 5,33 vezes 10 a 6. Isso aqui dividido por 1000 é milímetros a quarta, né? Dividido por 10 a 3 elevado a 4, não é isso? Né? Porque, ó, vou colocar aqui negativo, né? Porque aqui eu tenho milímetros a quarta. 1 milímetro são quantos metros? 10 a menos 3. Então é 10 a menos 3 elevado a 4. Quanto é que me dá esse sigma x aqui? Esse é a primeira componente do estado tensional no ponto A. E vai me dar o quê? De compressão. Quem é que está mandando? Aí, ó, o sinal do y. Dentro da coerência que a gente estabeleceu para o nosso modelo. Tinha que dar compressivo. Se eu encontrasse um momento aqui negativo, opa, alguma coisa errada está acontecendo. Porque vai dar negativo com negativo, vai dar positivo, tensão normal, positivo. Não é isso. Dentro do que a gente enxergou da física do problema. Quanto dá essa conta aí? 53,96 vezes 10 a menos 6. É 50... Não, 73,96. 73,96 vezes 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 6 Newton metro quadrado. Só que se a gente transformar isso daqui em Newton por milímetro quadrado, dá MPa. Aí isso daqui vai 1000 vezes Newton por metro quadrado, né? Isso aqui fica 10 a 6. Não pode. Tem alguma coisa aí errada. Professor, esse elevado à quarta não precisa. Se você fizer a análise dimensional, acho que dá Newton por metro quadrado e Pascal. Megapascal, acho que não, aqui ó, é 5,33 vezes 10 a 6 milímetros a quarta. Peraí. Não, vou cortar o 10 a menos 3. Isso daqui vai para lá positivo, né? Porque 10 a 6... Dá 10 a 6. Hã? Aí sim, vai dar 73,96 MPa. Porque aí eu vou transformar isso daqui em milímetro quadrado, tá? Porque Newton por milímetro quadrado é megapascal. Veja e façam as continhas aí. Né? É isso aí, eu tenho sigma x no ponto A, 73,96 MPa. Né? Que é Newton por milímetro quadrado.
Tá? 1 MPa é 1 Newton por milímetro quadrado. Tudo bem? Perfeito. E para eu calcular o tal? Para eu calcular o tal, no ponto A, tal de XY é cortante, momento estático que a gente já calculou, inércia em Z que a gente já calculou e o B que a gente já calculou. Tá? A gente vai calcular o tal em módulo, tudo a gente vai pegar em módulo e depois a gente vai assumir o sentido dele. Tá? Então, o V é quanto? 0,86 vezes 10 a 3 Newton. O momento estático deu quanto? 63 mil, né? 63 mil, só que é milímetros ao cubo. Então eu tenho que colocar aqui 10 a menos 3 ao cubo, dividido por Z, que é 5,33 vezes 10 a 6, 10 a menos 3 a quarta, e o B que é 20. 20 vezes 10 a menos 3, não é? Não? Isso aqui é fórmula. Isso daqui não dá para voltar para explicar. Pelo amor de Deus. Aí vai mais de 2 horas. Isso daqui é a tensão de cisalhamento na flexão. É o cortante, momento estático, inércia e a largura. Cortante que a gente calculou para a seção de maior momento fletor, 0,86. A gente está pegando tudo em módulo. Momento estático, a gente já calculou lá no início da aula. Inércia, calculamos no início da aula. E B é a largura onde está associado o ponto A, que é a tensão. Que vale quanto? 20 vezes 10 a menos 3. Me dá essa conta aqui. O restante da questão vocês vão fazer em casa, porque não terminou ainda. Por quê? O que é que ele quer no ponto, gente? Máximo. O máximo. A gente tem o máximo no ponto? Se eu tenho tal, eu tenho o máximo? Não. De normal? Não. Eu tenho que fazer o quê? Círculo de Mohr. Vou descobrir a tensão normal máxima no ponto, porque é nessa tensão normal que eu vou, né, tomar a decisão. Quanto é que é o tal aqui? E ainda, possivelmente, a gente teria que avaliar o que nessa questão? As deformadas, né? Os deslocamentos. A gente poderia pedir para vocês determinarem os deslocamentos, né? Aí eu precisaria fazer o quê? O E e Z, V duas linhas, igual a função menos, né? Função momento fletor. Eu precisaria avaliar aí quantos trechos de momento fletor diferente eu tenho. Hã? Eu tenho muitos. Então são muitas equações diferenciais que eu teria que avaliar por trecho. Não é? E daí o tal? Esse tal aqui possivelmente vai ter que ser muito menor que aquele valor de lá de cima. Lembra do que a gente discutiu? Quanto é que me dá o tal? Porque a gente só vai fazer o ponto aqui, ó, depois. Né? Eu tenho a seção aqui à esquerda. Eu vou pegar uma seção à esquerda. Tá? Aqui x igual a 3 metros. O cortante à esquerda. Ó, aqui está o meu elemento diferencial. Tá? Que vai circundar o ponto. Eu sei que aqui eu tenho um σx, que é de compressão, que vale quanto? 73,96 MPa. E eu preciso saber aqui, né, no ponto, onde é que está o tal. Como eu peguei aqui a seção à esquerda, veja, aqui é o restante da viga, tá? Ó. Aqui é o apoio. E aqui eu estou pegando a seção x igual a 3. O que é que eu tenho de cortante aqui em x igual a 3? Menos 0,86. Menos 0,86 à esquerda. É para baixo ou para cima? Olha só. À esquerda, quando eu pego para caracterizar o cortante, o positivo é para onde? Para baixo. Eu não estou pegando uma seção à esquerda aqui, ó. Mas aqui é como se fosse uma seção. O cortante deu quanto? Menos 0,86. Então, o cortante aqui é para onde? Para cima. Então, o meu ponto, eu vou ter um tal para onde? Para cima. Se eu defino tal para cima, eu defino o restante, tá, do meu ponto. Né? Por causa da reciprocidade.
Então eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho 73,96 aqui. E eu tenho agora o tal aqui nesse valor. Me calculem. E aí o que eu precisaria fazer? Simplesmente o círculo de mol para descobrir o sigma 1. E ainda a questão pede o tal máximo, né? Aqui eu sei que no ciclo de mol o tal máximo vale quem? O raio. E o sigma 1 é quem? É C mais o raio. O centro mais o raio. Matei a questão. Alguém calculou o tal? Calculando. Você não foi lá, né? Fazer a prova, né? Quer ir lá agora? Professor, não dá um desse na prova não. Agora é só... Lá no simulado tem um desse, não tem? Tem, mas não pode ser assim não, pelo amor de Deus. Não igualzinho esse. Lá no simulado tinha um desse, só que com a seção retangular, não era? Ou era com a seção T. Era uma seção T também, só que tinha menos carga, né? Era bem mais simples. É que eu não calculei aqui, tá? Eu não cheguei a terminar o exercício. Porque eu só tive agora para elaborar um exercício para a aula de hoje. Olha o Sérgio que é craque aí. Eu esqueci como. Professor, Oi. não sei se eu calculei errado, mas tá dando 508 mil. Ah, o quê? Total. Newton por metro quadrado? É. Aí divide por 10 a 6. 10 a 6. Aí dá 0,508. Isso. Aí o tal aqui deu quanto? 0,508. 0,51 MPa. Está coerente com o que a gente... Tá? Então aqui eu tenho 0,51 MPa. Para os outros alunos que não estão na aula e que vão assistir o vídeo, confira essa conta, vê se bate o tal. O exercício não terminou, eu preciso ainda caracterizar o círculo de mol, né, do estado tensional aqui definido. Para calcular o sigma 1 e para calcular o tal máximo no ponto. Tá, mas vocês observam que a gente aplicou bastante coisa aqui de toda a disciplina.